Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. A Igreja da Amazônia. Este podcast é feito com carinho, já há anos, proclamando, compartilhando a palavra de Deus, tendo um tempo de oração pela sua vida, um tempo de reflexão a respeito de um texto bíblico para aquele momento ou para um momento especial, e também um compartilhar sobre os problemas da vida. Por isso o Fé e Café tem esta dinâmica. E hoje, principalmente hoje, segunda-feira, dia 25 de dezembro, que bênção de Deus, dia de Natal, dia onde as famílias ficam todas congratuladas, jungidas, unidas, as famílias se reúnem e no final do dia, olha só, às 18 horas, vai ser algo maravilhoso que vai acontecer hoje aqui, maravilhoso, a cantata de Natal. E como é que está a cantata de Natal? Pastor, está maravilhosa, as cenas, a formatação das músicas, as chamadas. Vai ser uma antessala do nosso musical Paixão pela Vida 2024. Que bênção de Deus! Então estamos inaugurando uma nova tradição aqui com a cantata de Natal? Começou com o senhor, lembra? O senhor chegou para a gente e disse, o senhor está me falando que a gente vai ter uma cantata, então vamos nessa, vamos pular na enchente. Que coisa boa. Pois muito bem, você que está em casa hoje com a sua família, você que está fazendo sua caminhada, você que está num leito de hospital, você que está numa UTI, você que está vivendo um tempo de lutas grandiosas, você que está... Aproveite o dia de hoje, Amém. A despeito de tudo, relembre, traga na sua mente, no seu coração, faça uma anamnese, ou seja, traga a esperança na sua mente, no seu coração, como disse o mesmo profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que... me dá esperança. Exatamente, e isto você pode fazer no dia de hoje, por isso seja muito bem-vindo. Amém. Hoje é Natal, Jesus nasceu. Aleluia. Pastor Miguel, bom dia. Bom dia, pastor Francisco, bom dia, amados irmãos. Nessa conexão super, hiper, mega abençoada, que nesse dia a luz do Senhor brilhe no seu coração, na sua vida, e que seja um dia de paz para você, sua casa e todos os seus, em nome de Jesus. A gente sabe que, como o dia também é um feriado, sim, a gente sabe que o pessoal está bem sonolento, não é não? Poxa. O dia 24 não foi fácil. Não, foi o negócio... Teve o RO, né? Tem o RO. O resto de ontem, né? E vai ter de hoje ainda? De hoje também. É. E todos estaremos nas casas... Estilo assim, meio aqueles festejos judaicos. Exatamente. Entendeu? Vai ser de 7 dias. Eita, que coisa boa. E nós vamos estar falando hoje sobre o Natal. Pastor, interessante, me lembrei agora que nós respeitamos todas as crenças no que diz respeito a algumas questões, principalmente questões relacionadas à fé. Nós não discutimos isso daí, nós falamos a palavra de Deus. Mas tem gente, pastor, que chega, principalmente num ambiente como hoje, num tempo como hoje, diz, não, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Óbvio, até meu netinho, o Bernardo, sabe disso, porque... Em tese, nós sabemos que em dezembro, o senhor mais do que eu, que conhece, leva a turma para Israel, no mês de dezembro está frio lá, os pastores não estão no campo, né? Possivelmente, Jesus tenha nascido entre setembro e outubro, mas o importante não é a data em si, o importante é que ele nasceu e nós comemoramos. Existe uma coisa interessante que também pode ter acontecido. Não é? É um período mais invernoso, não é? A gente sabe disso, não é? Mas as grutas, as cavernas eram postas, não é? Naqueles lugares, nos vilarejos, principalmente na região de Belém, há muitas grutas, muitas cavernas que o rebanho inteiro às vezes entrava. Sim. Né, que eram guardados ali, protegidos. Né? Sim. E as pessoas aproveitavam também o calor dos animais para estarem ali também. Se aquecendo, né? Exatamente. Então, tudo é possível. O mais importante, independentemente da gente definir a data em si, é o sentido.
Exato. Não é? O sentido do Natal. E o Natal, ele traz para a gente algo memorável. Aleluia. Jesus nasceu. Aleluia. E Aleluia. isso foi projeto de Deus. Sim. Deus estabeleceu isso no seu projeto antes da fundação do mundo. Sua soberania. Numa aliança eterna. E não foi algo improvisado. Não. Né? Não foi algo assim, vou mandar meu filho para nascer. vou mandar meu filho para nascer. Não. Não. A humanidade estava no caminho de morte. Né? Sabe, algumas pessoas falam algumas coisas que eu acho muito interessante. Mas vem cá, então como que as pessoas eram salvas, não é? Antes de Jesus? Como elas eram salvas? Não é? Pela mesma situação de hoje, graça. Pela graça. Não é? E o que? O texto lá de Hebreus fala sobre isso, dizendo de que aqueles que não viram a concretização da promessa, creram na promessa. Lá em Hebreus 11 fala sobre isso. Exatamente. Então, nós temos que entender que ao longo da trajetória e da história do povo de Deus, as pessoas eram salvos pela fé na promessa do Messias. Exatamente. Então, nós somos privilegiados. Exatamente. Nós que alcançamos essa promessa, né? Exatamente. Recebemos a concretização da promessa. A revelação progressiva em Cristo se completou. Sim. E agora nós temos essa bênção de Deus. Por isso que o texto de Mateus e a nossa meditação, desculpem, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Olha, essa palavra foi uma palavra que o anjo disse a José. Maravilha. José deveria ter estado assim meio que atordoado, sei lá qual é o nome. Pastor, entendeu? Um parênteses sobre José. O pessoal diz, José, não sei o quê, mas José era um homem... Eu quero ter as qualidades de José. Primeiro, ele era um homem ético. Sim. Ele diz, secretamente ele ia deixar Maria, mas por uma visão, em sonho, um anjo aparece dizendo, olha, o que está sendo gerado aí não é de homem nenhum, não. Isso daí é do Eterno. Aí ele recebe aquela palavra, crê nisso, assume Maria... É interessante que Deus fala sempre com ele com sonhos, né? Lá, teve mais um sonho, tira o menino, leva para o Egito, porque ele vai ter perseguição. Na verdade, parece que isso tem a ver com José, né? Exatamente. Se a gente olha lá para Gênesis, pensa no homem para sonhar. José. Agora esse homem aqui recebe esta palavra, fruto do Espírito Santo. Exatamente. Que gerou. Eu enfatizo sempre aqui. Ele foi gerado. Exatamente. Jesus foi gerado. Jesus não foi criado. Exatamente. Jesus foi gerado. Concílio de Calcedônia. Gerado eternamente. Exatamente. Já pensou um negócio desse? Pastor, eu fico assim... Eu me sinto, às vezes, quando o senhor fala essa palavra, quando a gente lê os pais da igreja, etc., eu me sinto, às vezes, como uma ameba tentando explicar a teoria da relatividade para Einstein. Imagina, a gente pegar um negócio desse e tentar explicar as coisas do eterno. É por isso que nós somos remetidos àquilo que Hebreus fala. Nós entendemos tudo isso pela fé. Como que é fé? Fé digamos assim, é um alumbramento, por assim dizer, é uma revelação do céu que só pode ser discernida no coração. E como é que faz isso? Deus. E é interessante porque se nós temos lá em João, né, sobre o verbo de Deus, João capítulo 1, versículo 14. Enarque rologos. Exatamente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou-se. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então aí está o ponto importante. Não é? Do unigênito do Pai. Então, quando a gente olha para Deus, Jesus é unigênito. Sim. Quando a gente olha na perspectiva de Maria, ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Não é? E isso dá uma claridade para nós. Sim. De saber que o Eterno projetou aquele que seria gerado eternamente numa mulher que teve o próprio Eterno. Sim.
na sua primogenitura. Sim. Que coisa extraordinária. E nós não queremos fazer nenhuma distinção, pastor, porque Jesus, realmente, em termos de Maria, ele foi o primogênito, porque houveram outros irmãos. Sim. Inclusive, eu tive uma oportunidade de conversar com um amigo meu, que é sacerdote católico. Eu disse, olha, o texto grego, e o senhor, melhor do que eu, sabe do que isso, é versado no grego, o termo que fala que os irmãos de Jesus, o termo era adelphos. Se fosse parentes, como alguns dizem, não, ele é parentes, seria anepsios, de onde vem a palavra nepote, de onde se procede o nepotismo. Então, Jesus teve adelphos, teve irmãos, e não tem nenhum problema quanto a isso. Exatamente. Né? Adelphos e agapetos. Né? Aí é brincadeira. Pensa que é brincadeira? Irmãos amados. Né? Muito bem. Agora tem uma coisa interessante aqui. Eu li uma vez isso de um erudito, eu não lembro quem foi que escreveu isso, que me escandalizou. E olha, para eu me escandalizar, não é fácil, não. O senhor já viu misuras, né? Mas eu me escandalizei no sentido assim de que eu nunca tinha pensado nisso. E aqui, pessoal, por favor, não estou falando de heresia, não, tá? E nem quero estabelecer apenas o que eu li. E na leitura que eu li, me parece que eu li em Stott isso. Dizia o seguinte, que independentemente de Maria ter sido agraciada com o primeiro, ou se fosse o último, se o eterno fosse o último fruto do Espírito Santo em Maria, seria a mesma coisa. Sim. Entendeu? Sim. Porque ele foi gerado eternamente. Sim. Então, independe da questão da Virgem Maria. Exatamente. Entendeu? Louvado seja Deus, porque esta mulher concebeu Jesus como o primogênito dela. Exatamente. Mas isto não está correlacionado, porque isto aí tem uma questão da teologia. Sim. Não é? Se Jesus, eu estou falando em hipótese, se Jesus fosse nascido de Maria, que não fosse o primogênito, isto não tiraria o propósito eterno de Deus. Jamais. No sentido dele ter sido gerado fruto do Espírito Santo eternamente. Porque não teve participação humana. Exatamente isso. Esse é o ponto. Não é? Por isso que a gente precisa entender que a amplitude dessa mulher bem-aventurada é algo extraordinário. Com certeza. É? E aí, Mateus, ele é muito intencional. O evangelista Mateus fala sobre o reino de Deus. Sim. Todo o texto de Mateus perpassa pela questão do reino. Sim. Porque ele está falando para os judeus. Né? E aí, Mateus, ele é intencional. Ele diz no versículo 23 do capítulo 1, que uma virgem conceberia e daria luz um menino. E o seu nome seria Emanuel. Emanuel. Não é? Então, é profético isso. Por isso que ela é virgem. Por quê? Porque o anjo disse que uma virgem conceberia. Sim. E essa intencionalidade de Mateus é tão grande, porque se você ler todo o texto de Mateus, você vai perceber claramente o que nós chamamos de querigma. Sim. Proclamação. Proclamação. Esta palavra querigma, CH foi o que mais trabalhou essa ideia do querigma, não é? Uma visão querigmática do Evangelho de Mateus. E o que é o querigma, segundo C.H. Dodge? Querigma, ele tem três aspectos fundamentais. Primeiro, ele tem que ter ali a vida de Jesus. Segundo, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aqui está o querigma da igreja. Sim. São esses aspectos que a igreja não pode negociar. Vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. O resto é cosmético. Exato. E aí, no querigma dele, Mateus intencionalmente conclui sobre a ressurreição antes da sua ascensão, o que ele diz lá em Mateus 28, versículo 20? Eis que estou convosco todos os dias. Não é que eu estarei. Eis que eu estou. Esse é o presente contínuo. Exatamente. E aí, no caso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, agora, já na sua plenitude do tempo, né, glorificado, eu estou com vocês. Eu sou o Emanuel. Deus convosco. Deus convosco. Então, eu estou dizendo que aquele que nasceu da Virgem Maria, o Deus conosco, eu sou o Deus convosco.
Ele personifica o Jeová Chamar. Jeová Chamar. O Deus que está presente. Exatamente. Presente está. Ou Jeová El Roi. Exatamente. O Deus que me vê, né? Exatamente. Aí você olha que Jesus é o princípio e o fim. Alfa e ômega. Alfa e ômega. Meu irmão, minha irmã. Isso significa que no Natal você precisa ter essa clareza de que o projeto divino de Deus de nos redimir fez com que esta redenção, pela graça, vinda sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, faz com que a imanência de Deus seja tempo todo na nossa existência. Em outras palavras, Deus está conosco todos os dias, e toda a nossa trajetória, até a eternidade. Aleluia! Aleluia! Espera que eu vou me conter aqui para não dar uma rajada. Pastor, interessante que parece que é uma antevisão de Davi no Salmo 139, quando ele diz assim: para onde me esconderei da tua face? Se eu vou para o abismo, tu está; se eu for para a alvorada, tu está; se eu for para o céu, tu está; no mais longínquo tu está. Ou seja, Jesus, como que dizendo, entrando no tempo, na história, dizendo: eu presentifico esta palavra em mim mesmo, que eu estou com vocês, não importa a geografia. Exatamente. Né? Eu Exatamente. estou convosco. Então, essa certeza de ter Deus conosco não quer dizer que nós não vamos passar por turbulências, por problemas, por dificuldades. Porque lá em Mateus 7, quando Jesus conclui o Sermão do Monte, ele diz assim: a quem compararei ao que ouve e pratica as minhas palavras? Assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, a casa estava edificada sobre a rocha, mas mesmo assim veio tempestade, veio ventos e veio inundação, mas a casa não caiu. Então, o fato de Deus estar conosco nos dá a certeza de que a nossa vida não vai cair, ela vai passar por situações, turbulências, mas nós estaremos firmes. Eu creio que aqui está o mistério do Natal. Então, nós temos que entender e amplificar o conceito do Natal. O conceito do Natal, ele não é um Natal apenas de um dia. Verdade. Ele é um Natal diário. Exatamente. Entendeu? De segunda a domingo, 24/7, de janeiro a dezembro. 365 ou 366. 52 semanas. 52 semanas, Deus está conosco. E isto é o nosso consolo. Porque quando nós passamos pelo que você disse sobre dores, perdas, lutas, batalhas, angústias, incertezas, inseguranças, é nessa hora que a gente fica meio que à deriva. É nessa hora que a gente sente: eu estou com você. Eu estou com você nessa caminhada. Você Exato. não está sozinho. Exato. E comigo você vai atravessar essa tempestade, essa inundação, esse vento uivante que sopra, que bate nas portas da tua casa. Saiba de uma coisa: eu sou a porta da sua casa, eu sou o mais valente que está dentro da sua casa, e ninguém vai arrebatar você de mim, como diz o texto de João, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Exato. Aqueles que são meus, aqueles que ouvem a minha voz, e que entendem o que eu estou falando, eu as arrebatarei, e ninguém pode arrebatá-la de mim. Aleluia. Porque quem me deu foi o Pai. Que coisa maravilhosa. Isso é uma realidade, pastor. Sobre o senhor está falando essa palavra de tribulação. Eu me lembro que uma situação da minha vida, de turbulência, a minha esposa me deu um livro do rabino Harold Kirchner. O título do livro é Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E olhando para aquele livro, muito me edifiquei, mas se eu pudesse escrever um livro, eu escreveria esse seguinte livro: Por que coisas boas ainda acontecem para gente ruim? Entendi. Por quê? Porque Deus, ele não está limitado a tempo, espaço e situações. Ou seja, os problemas não nos definem, os problemas são estações
na vida. Mas o que nos define, efetivamente, é aquilo que Davi disse: Senhor, a quem tenho eu no céu além de ti? Ou seja, se eu perder tudo, no ponto de vista humano, eu sou milionário, multimilionário, porque o Senhor está comigo. A presença de Deus. Essa concepção, ela precisa ser vista na perspectiva da graça comum. Sim. Não é? Que Deus derrama sua bênção sobre justos Sim. e injustos. Não é? E nós, justificados, muitas vezes temos comportamentos meio que vingativos. Sim. Né? Pensamentos assim, meio que, Deus, a chuva que está caindo lá no outro canteiro, entendeu? Manda aço, porque não é certo. Não é certo aquele corrupto, não é certo aquele depravado, não é certo aquele violento, não é certo aquele que tem pensamentos mórbidos, receberem tantas coisas boas, quando a chuva que cai no meu canteiro não dá para nem fazer com que nasça um pé de couve. Entendeu? E é nessa hora que a gente precisa entender que o que nós temos é muito mais do que uma graça comum. Exato. Nós temos uma graça especial. E se nós não nos contentarmos com a graça especial, nós não a temos. Exatamente. Porque quem tem o contentamento na alma de Jesus Cristo, a graça especial, salvadora, redentora, consoladora na nossa vida, meu irmão, o que mais nós queremos? Não foi isso que o Senhor disse? O que pode, né? O que faz com que um homem tenha desejo de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E esse texto, pastor, eu entendo, não o Senhor, né? Que Jesus estava falando não somente no sentido escatológico da danação eterna, mas ele estava trazendo para o presente, dizendo o seguinte: o que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma, no sentido de se relacionar com pessoas, se relacionar com a sua esposa, se relacionar com a sua família, se transformar em mineral e deixar de ser gente? E aí ele diz assim, né? Porque essa fala está relacionada com aquele fazendeiro que pegou e fez um grande celeiro e pegou toda a sua colheita e colocou dentro, e colocou uma rede, né? Vamos usar aqui a rede aqui amazônica, né? Dos amazônicas, porque uma rede amazônica é uma coisa extraordinária, mesmo que um nordestino, né? E aí, arregala-te, ó minha alma, né? Porque tu tens bens. Tu tens bens. E aí vem o texto, louco. Numa linguagem amazônica, tu é leso, hoje te pedirão tua alma. Né? Então, isso aí não é uma questão só escatológica, é uma questão presente. Né? Esta implicação tem a ver com a nossa perda. A pior coisa que tem é alguém perder sua alma. Vixe. Perder sua alma na perspectiva espiritual, no sentido mesmo de salvação, mas perder a sua alma no sentido de inquietação, de angústia, Sim. Né? Sem ter paz no coração. Exato. E tem muita gente vivendo uma vida sem paz. Sim. Né? Uma vida turba, uma vida extremamente cheia de inquietações. Tempestuosa. E sem necessidade. Sabe? Tem gente que parece que gosta de atrair fagulhas, atrair faísca para si. Parece um para-raio de problemas. Para-raio. Tem uma palavra que os mais antigos usam, azogue. É azogue. Azogue, né? Sim. O azogue, o imã, né? O imã. Tem gente que tem essa capacidade de atrair problemas para ele. Sim. Tem gente que acha que tem tão pouco problema já, que ele quer mais. Né? Eu quero. Não, meu irmão, não procure. Tem gente, pastor Miguel, que não consegue viver uma vida sem se preocupar com a vida do outro no sentido mais mórbido da palavra. Sim. Às vezes eu fico imaginando isso. Tem coisa que alguém chega para mim e diz: pastor Francisco, o senhor sabia que fulano... Eu falei: meu irmão, eu nem lembro disso. Eu não penso nisso. Né? E tem gente que vive amargurado todo dia. Né? E o Senhor está dizendo: eu estou com você. Prioriza.
Eu estou com você. Para dessa mediocridade. Eu estou com você. Para de ser maledicente. Estou com você. Você não está desfrutando da minha intimidade, não está desfrutando da minha palavra, não está desfrutando de um estilo de vida cristã saudável. Para com isso. A gente volta para o texto, né, pastor? A gente se esquece que Ele está conosco. Né? É exatamente isso. Está conosco. E quando a gente tem essa, digamos assim, como que eu posso dizer a palavra? Quando a gente tem essa identidade de que Jesus não somente nasceu, mas que Ele está vivo e vive na nossa vida, e como o senhor falou, a nossa vida tem que ser, de janeiro a dezembro, um Natal contínuo, de que Ele está conosco, é Deus presente, a gente muda. E é importante dizer que, como hoje é Natal, como é bom a gente se desarmar. Sim. Então, pelo menos um dia, não fique pensando em dívida, não fique pensando no que fazer, não fique pensando nos problemas. Desfrute da sua vida com Deus. Desfrute da sua vida com você mesmo. Sim. E desfrute da sua família. E se você, eu não estou falando aqui só para quem é casado, marido e mulher, mas nós temos tantos irmãos e irmãs, o antigo conhecido como desquitados, Exato. Separados, ou viúvas, pessoas que foram divorciadas. Você tem sua família. Você tem provavelmente uma responsabilidade com um filho, com uma filha, com uma casa. Desfrute do Natal, olhando para o que o Senhor tem lhe dado, e você experimente hoje a palavra contentamento. Amém. Coisa boa? Demais. Podemos encerrar hoje? Vamos para frente. Que coisa boa. Então, palavra de Deus para o seu coração hoje. Desfrute desse Natal com Jesus na sua vida, para a glória de Deus. Pastor Miguel. Meu querido, que a graça de Jesus esteja com você, sua casa, sua família, e pensa no que nós falamos aqui. Nós não colocamos essas palavras no sentido de reprimenda para você. Receba isso com seu coração aberto, com muito amor, e que você reflita nesse dia. Ele está conosco. E aproveite, venham todos para o nosso culto de Natal tradicional, com uma cantata sensacional, fenomenal, extraordinária, em nome de Jesus. Hoje à noite, 18 horas, no espaço Pedras Vivas, da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia.